Olá, aqui é Juliano, passando aqui para fazer mais uma gravação. E o tema hoje é ressurreição. Um tema de suma importância, né? E todo aquele que é convertido, ele precisa compreender o que significa a ressurreição. Então aqui não é um estudo. A mensagem hoje não é um estudo, e sim só algo mais objetivo, né? Para a gente refletir. Então vamos ler então 1 Coríntios capítulo 15. Não vou ler o capítulo inteiro, porque o capítulo é longo, vai ficar muito longo o vídeo. Então eu vou ler os versos aqui que eu já marquei para ler. E depois você lê todo o capítulo em casa, tá? Então Paulo aqui ele vai repreender algumas coisas e passar algumas informações, né? Para a igreja da época de Coríntios, né? Porque tinha pessoas, né, convertidas que elas não estavam crendo na ressurreição. Isso é um erro gravíssimo, né? Então Paulo ele repreende essas pessoas e ele passa a palavra aqui, inspirado, né, pelo Espírito de Deus. Então diz assim, 1 Coríntios 15: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiveres, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Aliás, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Vou pular para o versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aquilo que eu disse, tinha gente que não estava crendo na ressurreição, estava ensinando que não tinha ressurreição. Então Paulo diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se é por isso, então, que eles estão falando. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então Paulo está dizendo, se é mentira que se não existe a ressurreição dos mortos, então nós estamos pregando uma mentira e nós somos falsas testemunhas, né? Diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então Paulo está dizendo, se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós estamos perdidos, porque quem é que faz a expiação dos nossos pecados, se não é Cristo, que fez quando derramou seu sangue naquela cruz, para salvar a vida de todos os pecadores, que o aceitam e que se convertem, aos caminhos de Deus. Então, se as pessoas crerem que, como tinha alguns crendo aqui, que Cristo não ressuscitou e que não existe ressurreição, então a nossa fé é vã. Por que nós vamos viver uma vida de renúncia ao pecado, uma vida em busca de conhecimento da palavra de Deus e de santidade no dia a dia, se não existe ressurreição? Então não tem diferença entre o mundano e aquele que serve a Cristo, não tem diferença, se não tem ressurreição. Mas a verdade é que o quê? Que Cristo ressuscitou, E ele fez expiação por nós naquela cruz, com o seu sangue,
Ele pagou o preço dos nossos pecados diante do Pai, diante de Deus. Então diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos, esse versículo aqui é muito precioso, olha só. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem Bíblias que vai estar com a tradução da palavra miseráveis por infelizes, né? Então, se esperamos em Cristo só nesta vida, Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, veja bem, imagine uma pessoa, né, que vá a uma igreja, uma congregação, um templo, e ela vá buscando a Cristo só nessa vida, com pensamentos, com objetivos só dessa vida. Ou seja, busca a Cristo com interesse no seu casamento, de ter um casamento abençoado, buscando a Cristo por interesse de ter uma prosperidade financeira, buscando a Cristo para ter uma família abençoada, para ter uma casa boa, enfim, esse tipo de coisa. E a pessoa não busca Cristo no sentido da ressurreição, que é o mais importante, de muita importância. A palavra diz assim, que somos os mais miseráveis de todos os homens, ou mais infelizes. Por quê? Porque é vã a fé da pessoa, entendeu? O motivo de nós renunciarmos dia após dia o pecado, buscarmos a comunhão com o Espírito do nosso Pai, buscarmos o conhecimento da Palavra de Deus e procurarmos ser o templo do Espírito Santo andando em santidade, o motivo disso, essa renúncia do mundo, é o quê? Para nós termos a vida eterna, para nós alcançarmos a ressurreição. Porque Cristo disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque mesmo que morra literalmente com esse corpo mortal, quando ele vir na vinda dele, a pessoa vai ressuscitar com um corpo imortal, como fala a palavra, né? Um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Assim como Cristo ressuscitou, aqueles que creem nele e vivem o Evangelho vão ressuscitar também. Então, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui Paulo está falando, óbvio que não é todos no mundo todo, é todos que vivem o Evangelho, né? Todos que renunciam e se converteram. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, ou seja, Cristo morreu e no terceiro dia ressuscitou, né? Então ele já ressuscitou. Depois Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda, né? No final do capítulo aqui vai dizer, né, que quando Cristo voltar, né, na verdade fala em 2 Tessalonicenses, se não me engano, né, ou 1 Tessalonicenses, não, é 1 Tessalonicenses, aqui vai falar que quando Cristo vir, os mortos eles são ressuscitados e os que estiverem vivos
Na verdade, aqui também, 1 Coríntios 51, 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo falando em vida, né? Então ele contando que Cristo viesse ainda quando ele estava vivo, né? Então, aquele que morre em Cristo, quando Cristo voltar, depois que tudo tivesse se cumprido, quando Cristo voltar no fim dos tempos, então os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar num corpo glorioso, né? E aqueles que estiverem vivos e forem dignos de ressurreição, eles vão ter o corpo num piscar de olhos transformados para o corpo, vai sair esse corpo mortal, corruptível, e vai então ser transformado num corpo incorruptível, né? De glória, um corpo imortal. Então, irmãos, por isso aqui diz no verso 23, né? Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Então, vocês terminam de ler o capítulo todo aí em casa, que é um capítulo bem longo, né? Mas é muito importante. O motivo, né, como eu tinha falado, o motivo de nós renunciarmos no dia a dia o pecado, o mundo, a carnalidade, enfim, as más obras, tudo, é com a intenção de podermos um dia estarmos com o Senhor, com Cristo, né? Então, Paulo ele diz, né, que aquele que não crê, aquele que busca a Cristo só nessa vida é o mais miserável dos homens, ou o mais infeliz dos homens, né? Então não podemos buscar a Deus nessa vida pensando, não, porque Deus vai me dar prosperidade, meu casamento, minha família, tudo isso é importante. Mas o primeiro lugar é o que? Jesus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E buscar o reino de Deus é se entregar para Cristo, sabendo que a promessa dele é que, assim como ele morreu e venceu a morte, e ele é considerado, na palavra de Deus nós entendemos que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, ou seja, as pessoas que se convertem fazem parte do corpo dele, ele é o cabeça. Também em outra linguagem que ele é o noivo e a igreja é a noiva, né? Então, assim como o cabeça ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim o corpo também vai ressuscitar, que é a igreja, né? Assim como o noivo veio e morreu pela sua noiva, e no terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte, assim também a sua noiva, na sua vinda, também vai vencer a morte, vai ressuscitar, né? Então, o propósito de nós lutarmos, renunciarmos tudo, né? O mundo, o pecado, andar em santidade, etc, etc, etc. É isso. É termos a consciência e a certeza de que quando andamos no caminho do Senhor, nós temos a promessa e a garantia da ressurreição. Isso é maravilhoso. Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje, né, sobre ressurreição. É um assunto muito importante, né, que é uma das bases da fé, é a ressurreição. E dizer também que, para quem está passando por uma aflição, né, uma luta muito grande, né, dizer que Jesus ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não desista da fé. Não desista da fé porque vale muito a pena, porque está em jogo a eternidade, está em jogo a salvação, condenação, entendeu? Então nós temos que buscar todos os dias a comunhão com o Senhor, né?
porque a fé é tudo, né? A fé no nosso Senhor e na nossa vida no caminho dele. Nós temos então a garantia e a promessa da salvação, da redenção e da ressurreição. Amém? Fiquem na paz e até o próximo vídeo.